Olha, uma notícia gigantesca no mundo da saúde pública acaba de ser confirmada aqui no Brasil. Uma notícia muito esperada, né? Muito. A Anvisa deu sinal verde para um novo medicamento injetável que previne o HIV. E assim, não é um medicamento qualquer. Definitivamente não. Então, com base numa reportagem super completa do G1 e também, claro, nos dados dos estudos, a gente vai mergulhar a fundo no que é essa droga, o lenacapavir. Um nome pra gente guardar. Exato. E por que ela está sendo chamada de revolucionária. A nossa missão aqui é entender não só a ciência por trás de uma eficácia que parece, sabe, ficção científica, Parece mesmo. mas também os obstáculos que são gigantescos para que essa inovação chegue de fato a quem mais precisa. E o momento não podia ser mais oportuno para essa conversa. Essa aprovação chega num cenário global que é, no mínimo, preocupante. Pois é. A gente vinha numa trajetória de queda nas novas infecções por HIV, mas nos últimos anos essa queda meio que estagnou, sabe? Parou de cair. Exato. A Organização Mundial da Saúde reportou, olha só, 1,3 milhão de novas infecções no mundo só no ano passado. 1.300.000 pessoas. Nossa, é quase a população de Porto Alegre. Isso dá uma dimensão da urgência, né? Total. É um número que acende um alerta vermelho e mostra a urgência de ter ferramentas novas, mais eficazes, na mesa. Então vamos começar do começo. O que exatamente é o lenacapavir, que vai ser vendido com o nome Sanlenca? Certo. A manchete principal que todo mundo está falando é que ele é injetável e aplicado só 2 vezes por ano. Isso já soa como uma mudança radical. É uma mudança de paradigma. Para a gente entender o impacto disso, a gente precisa falar rapidinho da PrEP, a profilaxia pré-exposição. Aham. A ideia da PrEP é basicamente preparar o organismo, dar a ele um escudo antes de um possível contato com o vírus. Certo. O que a gente tem hoje no SUS, e que já é um avanço incrível, é a PrEP em pílulas diárias. Funciona muito bem, mas depende de um fator humano que é crucial, a adesão. A disciplina de tomar o remédio todo santo dia. Eu, às vezes, esqueço de tomar uma vitamina, sabe? Exato. Imagino que para um medicamento preventivo que a pessoa toma quando está saudável, a chance de esquecer ou simplesmente cansar de tomar deve ser enorme. E uma falha ali, a consequência é muito séria. Exatamente. Na saúde pública, a gente chama isso de barreira da adesão. É um dos maiores desafios para qualquer tratamento de longo prazo. As pessoas viajam, esquecem, a rotina muda. Claro. O lenacapavir contorna isso de uma forma muito elegante. São 2 injeções por ano. A pessoa vai na clínica a cada 6 meses, toma a injeção e, em tese, está protegida. Ele praticamente remove o fator do esquecimento diário da equação. Isso realmente simplifica a vida. E essa aprovação da Anvisa, ela é para todo mundo? Ou existe um público-alvo específico? A indicação é bem clara. É para adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com um peso mínimo de 35 quilos, que tem um risco aumentado de adquirir HIV. Ok. E tem um pré-requisito que é, assim, inegociável e importantíssimo. A pessoa precisa testar negativo para o HIV antes de começar a usar. Certo. E também antes de cada nova aplicação. É bom reforçar sempre. O lenacapavir é uma ferramenta de prevenção, para evitar a infecção. Se alguém já vive com HIV, o caminho é outro. É o tratamento antirretroviral. São estratégias completamente diferentes. Ok, agora vamos para a parte da história que eu tive que ler 2 vezes nos materiais para ter certeza de que não era um erro de digitação. A eficácia. Ah, essa é a parte mais impressionante. A reportagem do G1 se aprofunda num estudo de 2024, publicado numa das revistas científicas mais respeitadas do planeta, a New England Journal of Medicine. E o resultado principal foi 100% de eficácia. É isso mesmo, 0. Nenhuma das mais de 2.000 mulheres que receberam lenacapavir no estudo contraiu o vírus. Em ciência, a gente quase nunca vê um número perfeito assim, né? Isso não levanta uma bandeira amarela para os cientistas tipo, bom demais para ser verdade? Essa é a primeira pergunta que todo bom cientista faz. E a resposta para essa desconfiança está no desenho do estudo, especificamente nos grupos de controle. Ah, ok. O estudo não foi feito no vácuo, né? Enquanto um grupo de 2.134 mulheres recebeu o lenacapavir,
Outros 2 grupos recebiam as pílulas de PrEP oral, que são o padrão ouro hoje. O tratamento que já existe. Isso, e nesses outros grupos, infelizmente, houve infecções. Ah, então a comparação é a chave. Precisamente. No grupo que tomou a PrEP oral mais comum, o TDF-TC, houve 16 infecções. No outro grupo com uma pílula um pouco diferente, o TA-FTC, foram 39 infecções. Nossa, o que isso prova é que o vírus estava circulando ativamente naquela população. O risco era real, era presente. O fato de ninguém no grupo do lenacapavir ter se infectado, enquanto nos outros grupos sim, Valida o resultado. valida o resultado. Mostra que a droga criou uma barreira, assim, intransponível para o vírus. A surpresa aqui não é um erro, é a potência da molécula. É impressionante. E a matéria ainda traz um detalhe que parece roteiro de filme. O estudo foi interrompido antes do prazo. Por que isso aconteceu? Porque os resultados foram tão esmagadoramente positivos que se tornou antiético continuar. Antiético? Sim, pensa bem. Você é o pesquisador e tem um grupo de pessoas recebendo um tratamento que funciona, mas não é perfeito. E outro grupo recebendo um que está se mostrando 100% eficaz. Claro, manter as pessoas no grupo inferior, sabendo que existe uma alternativa perfeita, seria quebrar um princípio fundamental da ética em pesquisa. O comitê independente que monitora o estudo viu os dados e disse: parem tudo, a gente precisa oferecer o lenacapavir para todas as participantes. É como se um time estivesse ganhando de 10-0 no primeiro tempo e o juiz encerrasse o jogo por não fazer mais sentido continuar. É uma ótima analogia. A reportagem até cita o infectologista Ricardo Dias, da Unifesp, que resume bem o sentimento. Ele diz: esse é o melhor resultado que já tivemos sobre prevenção. É um estudo sem precedentes. E não foi um caso isolado. Teve um segundo grande estudo, com mais de 3.000 pessoas de diferentes gêneros, orientações sexuais, incluindo homens que fazem sexo com homens, mulheres trans. Certo, um público mais amplo. Exato. E também mostrou uma eficácia altíssima. Nesse segundo estudo, houve só 2 casos de infecção entre os que receberam o lenacapavir, e mesmo esses casos ainda estão sendo investigados para entender exatamente o que aconteceu. Mas, de novo, a eficácia foi próxima da perfeição. Ok, então temos essa ferramenta incrivelmente poderosa, saindo um pouco do mundo dos estudos clínicos e vindo para a realidade do Brasil. Como isso se encaixa no que o SUS já oferece? A gente sabe que a PrEP em pílulas está disponível desde 2018. O que o lenacapavir muda na prática? Ele muda principalmente para grupos onde a PrEP oral tinha algumas limitações. Você mencionou a PrEP no SUS. Existem 2 modalidades, né? A diária, que é um comprimido por dia, Sim, e a sob demanda, que a pessoa toma antes e depois da relação sexual. mas a matéria do G1 aponta algo crucial. A PrEP sob demanda não é recomendada no Brasil para mulheres cisgênero. Peraí, por que essa diferença? A biologia da transmissão é tão distinta assim? Sim, é uma questão de farmacologia. Estudos mostraram que a concentração do medicamento nos tecidos da mucosa vaginal demora mais para atingir o nível de proteção ideal. Entendi. E também cai mais rápido do que na mucosa retal. Por isso, para garantir a eficácia, a recomendação para mulheres cis é o uso diário contínuo. A modalidade sob demanda não ofereceria a mesma segurança. Entendi. Então as mulheres cisgênero não tinham a mesma flexibilidade de prevenção que outras populações? Exato. E agora a gente conecta os pontos. O principal estudo do lenacapavir, aquele com 100% de eficácia, foi feito exclusivamente com mulheres cisgênero na África subsaariana, uma das populações mais vulneráveis à epidemia. Justamente. Então o lenacapavir não chega como mais uma opção. Ele chega como a melhor opção, preenchendo uma lacuna crítica que existia na prevenção para essa população específica. É um avanço direcionado e muito significativo. Isso amplia o impacto de uma forma que eu não tinha percebido. Imagino que o resto do mundo esteja de olho nisso também. A OMS, por exemplo, completamente. A OMS já se posicionou recomendando o uso do lenacapavir como uma ferramenta adicional e muito importante de prevenção. A reportagem traz uma citação do diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que é muito emblemática. O que ele disse? Embora ainda não tenhamos uma vacina contra o HIV,
O lenacapavir é a melhor alternativa. Nossa, a melhor alternativa a uma vacina é uma afirmação muito forte. É fortíssima. Colocar um medicamento preventivo nesse patamar quase como um substituto funcional de uma vacina diz muito sobre o seu potencial. Isso se encaixa perfeitamente na meta da UNAIDS, o programa da ONU, que é acabar com a AIDS como ameaça à saúde pública até 2030. Uma meta que parecia muito ambiciosa. E que com ferramentas assim se torna um pouco mais palpável, né? Tudo isso soa como uma revolução científica, um caminho claro para virar o jogo contra a epidemia. Mas eu fico esperando a parte difícil da conversa. Sempre tem. Geralmente, quando uma tecnologia é tão avançada assim, ela vem com um preço igualmente impressionante. E qual é o custo do lenacapavir? E aí você chegou no ponto nevrálgico. O grande porém dessa história toda. O preço de tabela mencionado na matéria é de cerca de $40 mil por pessoa por ano. 40 mil dólares. Isso dá mais de 200 mil reais por ano. É um valor absolutamente proibitivo para a grande maioria das pessoas e para qualquer sistema de saúde pública do mundo, incluindo o nosso SUS. Exatamente. E é aqui que a vitória da ciência esbarra na dura realidade da economia e da política de saúde global. A diretora executiva da UNAIDS, a Winnie Byanyima, é citada na reportagem com uma frase perfeita. Qual? Ela diz que a tecnologia só funciona se as pessoas puderem acessá-la. Faz todo sentido. De que adianta ter o carro mais rápido do mundo se ele está trancado numa garagem e ninguém tem a chave? A aprovação da Anvisa é o primeiro passo, é a validação científica. Agora começa a batalha mais complexa. A batalha da negociação de preços, da incorporação no sistema público, mas esses preços de tabela não costumam ser negociados. Governos não conseguem descontos gigantescos para compras em grande escala. Sim, conseguem. E o Brasil tem um histórico muito forte de negociação e até de quebra de patentes de antirretrovirais no passado para garantir o acesso universal. O problema é que essa negociação pode levar a anos, sabe? E o tempo é crucial. Enquanto isso, quem precisa do medicamento não pode esperar. Além disso, a Gilead, que é a farmacêutica que produz o lenacapavir, já está sofrendo uma pressão enorme de ativistas e organizações globais para que o preço seja radicalmente reduzido, especialmente para países de baixa e média renda, onde a epidemia é mais severa. Então, o desafio é garantir que essa inovação não aprofunde ainda mais as desigualdades. Porque, num primeiro momento, com esse preço, só quem tem muito dinheiro poderia pagar. Esse é o maior risco, que a gente cria uma espécie de apartheid da prevenção, onde os mais ricos têm acesso a uma proteção de 100% e os mais pobres continuam dependendo de métodos mais antigos e que exigem mais disciplina. Que cenário terrível! A presidente da Sociedade Internacional de AIDS, a Sharon Lewen, reforça isso na matéria. Ela diz que o medicamento precisa ser disponibilizado de forma rápida, acessível e justa. Sem esses três pilares, o potencial revolucionário do lenacapavir fica restrito ao papel, aos artigos científicos e não chega na ponta, na vida das pessoas. Bom, para a gente amarrar tudo que conversamos, o quadro que se forma é de um otimismo, mas um otimismo cauteloso. Por um lado, a ciência entregou algo espetacular. Inquestionável. Uma ferramenta de prevenção com eficácia quase perfeita, de longa duração, que resolve o problema da adesão e funciona especialmente bem para um público que tinha menos opções. É um marco. Sem dúvida. O potencial para alterar o curso da epidemia de HIV é real. A ciência fez a sua parte de forma brilhante. Mas o sucesso dessa tecnologia, no mundo real, não vai ser medido só pela sua eficácia biológica nos estudos, né? Não. Vai ser medido pela nossa capacidade como sociedade de superar essa barreira imensa do custo e da logística. A parte mais difícil, a luta social e política, começa agora. Perfeito. E essa nossa conversa toda nos deixa com uma reflexão, uma pergunta para o futuro. A chegada de um medicamento tão avançado é um feito científico monumental, sim, mas nos obriga a questionar.
De que forma nossa infraestrutura de saúde pública, que vai desde a capacidade de fazer testes de HIV em massa antes de cada dose, até a complexa cadeia de distribuição de um injetável, precisará evoluir para garantir que uma ferramenta tão poderosa não se torne um privilégio para poucos, mas sim um direito acessível a todas as pessoas que precisam dela.